que liberta, que transforma. Seja cheio agora, seja tocado agora, seja renovado pelo Espírito Santo, seja agora cheio do poder e do Espírito Santo. Diga eu para mim, em nome de Jesus. Na nossa vida com Deus, que é exigida na nossa caminhada, é a nossa constância. O que é constância espiritual? É, meus irmãos, a gente se manter constante na nossa vida com Deus. É a gente, meus irmãos, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações, meus irmãos, de corrupção, nós, meus irmãos, nos manter fiel, santos, a palavra e o caminho de quem? E o caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Esse povo, meus irmãos, eles tiveram o ensino, eles tiveram, meus irmãos, a palavra, que era a lei, mas esse povo, meus irmãos, eles não se manteram constantes a uma vida que Deus esperava com eles. Hoje, o Brasil é um Brasil conhecido como Brasil, com quase a maioria evangélica. Mas, meus irmãos, Deus está buscando cristãos constantes, cristãos, meus irmãos, que se mantenham fiel à sua doutrina, à sua palavra, à vida com Ele. A constância com Deus requer esforço. Requer o quê? Esforço. Requer também, meus irmãos, sacrifício. Isso mesmo. Nós não podemos, meus irmãos, ceder a este mundo corrompido. Nós não podemos ceder, meus irmãos, a nossa natureza da nossa carne. A nossa carne, meus irmãos, ela quer tudo, menos, meus irmãos, sacrifício espiritual. Ela quer tudo, menos, meus irmãos, que venhamos orar, que venhamos cultuar, que venhamos nos abster dos entretenimentos, que, meus irmãos, são prazeres, isso mesmo, que não são pecados, isso mesmo, aparentemente, mas se, meus irmãos, nos distrai a gente, meus irmãos, ter uma constância com Deus, isso termina, meus irmãos, sendo um pecado para a nossa vida, isso mesmo não sendo um pecado direto, mas, meus irmãos, termina trazendo uma frieza, termina trazendo um comodismo para a nossa carne. Nós só seremos, meus irmãos, cristãos constantes quando nós, meus irmãos, entender que existe um inimigo que nós devemos lutar, que é o diabo. Que existe, meus irmãos, um grande desafio nesse mundo que nós devemos vencer. Mas existe, meus irmãos, uma natureza dentro de você que precisa ser vencida todos os dias, que é a sua carne. Amém, meus irmãos? Que é a nossa carne. Se você observar, olha bem, se você observar os momentos, meus irmãos, mais prazerosos da nossa carne, e não estou falando de pecado, viu? Serão os momentos mais fracos espiritualmente que nós muitas vezes vamos estar. Amém, meus irmãos? Muitas vezes, meus irmãos, por quê? Não é que isso, meus irmãos, seja um pecado, mas isso, meus irmãos, nos mostra que a nossa carne, meus irmãos, ela é inimiga, isso, da nossa vida com quem? Da nossa vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí os irmãos que estão chegando, paz do Senhor. Se você estiver com sua Bíblia, você pode abrir em Juízes capítulo 13. E aqui, meus irmãos, este povo, eles, meus
sofreram isso mesmo. Esse povo, meus irmãos, eles o quê? Eles sofreram isso mesmo, porque eles não manteram a constância que Deus esperava deles. E qual é a constância que Deus esperava deles? Que eles, meus irmãos, se mantessem fiel à palavra de quem? A palavra de Deus. A constância que Deus queria era, meus irmãos, que eles permanecessem fiel aos ensinamentos, à adoração, ao serviço. A quem? Ao serviço a Deus. Esse povo, eles, meus irmãos, embora sejam o povo escolhido, o povo eleito de Deus, em algum momento, eles, meus irmãos, se desviaram dos caminhos que Deus tinha para eles. E aqui eles ficaram, meus irmãos, sobre a opressão, a mercê dos inimigos. Amém, meus irmãos? Juízes capítulo 13. E no versículo 1 diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Se a gente observar aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Israel, quem eram os filhos de Israel? Era o povo eleito, escolhido de Deus, para, meus irmãos, viver a plenitude, a promessa de quem? A promessa de Deus. Deus, meus irmãos, nos chamou para que nós possamos viver a sua plenitude, a sua promessa. Diga comigo: Deus me escolheu, enviou seu Filho Jesus, para que eu possa viver a sua plenitude e a sua promessa. Amém, meus irmãos? Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus tinha chamado esse povo, Deus nos chamou. A palavra diz, meus irmãos, que do mesmo jeito que este povo era o povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, a mesma palavra no Novo Testamento diz que nós, como igreja, somos o povo escolhido, a nação santa, sacerdócio santo e real de quem? Do Senhor, para viver a sua promessa. Agora, em algum momento da vida deles, eles, meus irmãos, cederam isso mesmo. A cultura do mundo que eles estavam vivendo, e se afastaram, meus irmãos, dos caminhos que Deus tinha, meus irmãos, colocado para eles viver. Isso mesmo. O primeiro passo, quando nós, meus irmãos, entendemos o propósito de Jesus na nossa vida, que é, meus irmãos, nos colocar na promessa eterna da salvação, que é, meus irmãos, nos libertar, perdoar os nossos pecados. O primeiro passo, meus irmãos, é a gente entender que o Senhor, Ele espera que nós, meus irmãos, venhamos estar, meus irmãos, andando nos seus caminhos, para que assim, meus irmãos, o trabalho de Deus se aperfeiçoe, a promessa dele se aperfeiçoe nas nossas vidas. No versículo 1 diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de quem? Aos olhos. Tinha sido falta de promessa? Não tinha. Tinha sido falta de palavra, de ensino? Não tinha.
Amém, meus irmãos? E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Quem foi que entregou, meus irmãos, eles nas mãos dos filisteus? Foi quem? Foi Deus. Isso mesmo. Nós, meus irmãos, estamos vivendo neste mundo. Olha aí. Nós, meus irmãos, estamos vivendo neste mundo. Mas o Senhor, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que nós, meus irmãos, possamos ter uma promessa eterna, para que nós, meus irmãos, possamos ser transformados, para que nós, meus irmãos, possamos viver a sua plenitude. Quando, meus irmãos, nós somos chamados, quando a palavra ela entra no nosso coração, Jesus nos chama para viver uma nova vida, uma nova promessa, para que nós, meus irmãos, possamos viver a plenitude, a obra dele que é perfeita nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E nós, meus irmãos, devemos ter muito cuidado, devemos, meus irmãos, lutar todos os dias, para que nós, meus irmãos, possamos vencer a nossa carne, a nossa natureza, isso mesmo. Para que assim, meus irmãos, nós possamos fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Esse povo tinha se afastado dos caminhos de Deus. Deus permitiu que eles sofressem, meus irmãos, sobre os seus inimigos durante 40 anos. No versículo 2, a Bíblia diz: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha o quê? E não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás o quê? E terás um filho. Mesmo, meus irmãos, todo este povo tendo se desviado da palavra de Deus, Deus olha para os céus, meus irmãos, e vê um casal, a mulher estéril, e não podia gerar. Esse povo tinha uma promessa de Deus. A promessa de Deus para eles não era o que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo, o povo estava sofrendo e vivendo o que nesse momento? Escravidão, opressão, sofrimento, escassez. Era a vontade de Deus? Não. Eles tinham abandonado a Deus. Mas em meio, meus irmãos, a toda esta situação, em meio a toda essa situação que esse povo estava vivendo, Deus olha, meus irmãos, e vê um casal, a mulher estéril, mas, meus irmãos, um homem e uma mulher, meus irmãos, que em meio à corrupção eram homens, meus irmãos, homem e mulher, meus irmãos, de oração, e que agradou a quem? Que agradou a Deus. Amém, meus irmãos? Outra coisa, meus irmãos, que nós vimos aqui, nós, meus irmãos, podemos não fazer parte da multidão, embora aqui, meus irmãos, a multidão é um povo precioso que Deus quer salvar, é um povo precioso que Deus dá uma promessa de salvação. Mas, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, ser diferentes. Isso mesmo. Porque, embora, meus irmãos, esse povo estivesse sofrendo toda essa situação, Deus queria, meus irmãos, libertar
salvar, trazer esse povo para quê? Trazer esse povo para perto. Mas quando Deus olha para o povo, Deus, meus irmãos, se agrada de um homem e de uma mulher. E diz: e havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha o quê? E não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás o quê? E terás um filho. Em meio ao cenário, meus irmãos, de crise que Israel estava vivendo aqui, Deus, meus irmãos, se agrada-se de um homem e de uma mulher, um homem chamado Manoá. Sua esposa era Esther. Um anjo de Deus desce até, meus irmãos, aquela mulher e faz a promessa agora, meus irmãos, que ela iria dar luz a um filho, a um menino. Isso mesmo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que em meio à situação crítica que a nação estava vivendo, Deus conseguiu se agradar, meus irmãos, de um casal. Deus também, meus irmãos, usou a crise para, meus irmãos, trazer bênção para um casal que ali estava buscando a fidelidade a Deus em meio à corrupção que o mundo estava vivendo. Preste bem atenção nisso, por favor. Olha, meus irmãos, como Deus ele trabalha. Deus, meus irmãos, queria resgatar o povo que estava perdido. Quando Jesus, meus irmãos, vem, meus irmãos, Jesus vem, meus irmãos, salvar nós que estávamos perdidos. Mas, meus irmãos, Deus usa de cenários e de situações difíceis para abençoar, meus irmãos, aqueles que estão, meus irmãos, buscando a fidelidade a quem? A Deus. Esse povo, meus irmãos, estava distante de Deus. Estava distante. Tinha abandonado a Deus. Mas Deus estava levantando um Salvador, meus irmãos, para libertar esse povo dos filisteus. E o Salvador, meus irmãos, nem nascido ainda era. Nem nascido era. Deus olha para um homem ou uma mulher que não tinha filhos. A mulher era estéril. O homem conhecido como Manoá, da tribo de Dan de Israel. Um anjo de Deus desce até aquela mulher. Um anjo de quem? Desce até aquela mulher e lhe faz a promessa de quê? E lhe faz a promessa de um filho. O sonho dessa mulher e desse homem, pode ter certeza, meus irmãos, que era ter um filho. Embora, meus irmãos, eles sendo estéreis, eles, meus irmãos, em meio a todos que estavam, meus irmãos, distantes dos caminhos de Deus, esses dois que precisavam, tinham sonho de gerar um filho, eles, meus irmãos, mesmo assim, estavam, meus irmãos,
andando segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de Deus. E Deus, meus irmãos, derrama a bênção para Israel por meio deste casal. Porque, meus irmãos, o homem que veio para salvar aquele povo da escravidão que eles estavam vivendo, veio deste casal. Isso mesmo. O Salvador aqui, isso mesmo. Não, meus irmãos, o Salvador para perdoar pecados, porque só existe um que foi Jesus. Isso mesmo. Mas o Salvador, meus irmãos, para livrar aquele povo da situação que eles estavam vivendo, de opressão de inimigos. Deus, meus irmãos, usou deste casal. Isso mesmo. Se nós, meus irmãos, trazemos para a nossa vida hoje, isso mesmo. Se nós trazemos, meus irmãos, hoje para a igreja, nós, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, não nos incluir em meio à multidão. Isso mesmo. Nós podemos, meus irmãos, buscar estar separados, para que mesmo em meio de situações difíceis, Deus possa, meus irmãos, nos usar, para, meus irmãos, que através da nossa vida outras pessoas sejam o quê? Outras pessoas sejam abençoadas. Aqui, meus irmãos, Deus usou esse casal para abençoar o povo. Esse povo. Não, meus irmãos, longe de mim e de você, meus irmãos. Deus já enviou seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Isso mesmo. Para, meus irmãos, nos resgatar deste mundo. Mas se nós, meus irmãos, olhar para o cenário deste mundo, nós vemos, meus irmãos, que esse mundo se encontra-se na condição que esse povo estava, distante dos caminhos de quem? De Deus. Mas Jesus já veio como Salvador. Não vai nascer outro Salvador, Jesus é o Salvador. Glória a Deus, aleluia. A criança que nasceu, mas não transformava o coração deste povo, não perdoava os seus pecados. Mas Jesus, meus irmãos, Ele não só nos liberta, mas Ele perdoa os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele nos coloca e nos faz participantes da sua promessa, Ele nos coloca e nos faz participantes, meus irmãos, da sua plenitude. Isso mesmo. Mas, meus irmãos, o que Ele quer de nós é que nós, meus irmãos, permanecemos fiel à sua palavra. Isso mesmo. Que nós viemos permanecer fiel. Pastor, a igreja está vivendo um momento difícil. Hoje, meus irmãos, alguém vai dizer, hoje ser um cristão hoje não é fácil. Verdade, não está fácil. Mas nós podemos, meus irmãos, estar na posição como esse casal estava. Isso mesmo. E quando Deus olha para aquele povo, Deus estava triste com o povo, mas Deus se agradou-se daquele casal, que era o Manoá e a sua esposa. Isso mesmo. E Deus, meus irmãos, o anjo desce e se apresenta para aquele casal. Isso mesmo. O anjo, meus irmãos, não se apresentou para aquele povo. O anjo, meus irmãos, se apresentou-se para aquele casal. Isso mesmo. Sabe por que o anjo se apresentou-se? Porque, meus irmãos, em meio a uma geração que tinha abandonado a palavra de Deus, Deus, meus irmãos, encontrou um casal, meus irmãos, que estava sendo fiel e agradando a quem? Agradando a Ele. Alguém diz assim, pastor, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia a palavra. Eu já tinha ouvido isso mesmo, mas eu não tinha conhecido um Deus santo, um Deus que tem princípios, um Deus que espera de mim uma fidelidade, um compromisso, uma aliança. Mas se hoje
você pode fazer diferente, isso mesmo, experimentar a manifestação de Deus aonde? Na sua vida. Como meus irmãos não só conheciam a palavra, Manoá e a sua esposa, mas o povo todo conhecia. Hoje, meus irmãos, a palavra, meus irmãos, tem sido pregada, isso mesmo, mas você pode fazer diferente. Você pode fazer o quê? Você pode fazer diferente. Vai chegar um momento que Deus há de se manifestar, meus irmãos, na vida daquele que está, meus irmãos, sendo fiel, em meio, meus irmãos, ao mundo que tem, meus irmãos, se afastado da palavra, da presença de quem? Da presença de Deus. Quem era a maioria? O casal ou o povo? O casal era a minoria. Nós entendemos, meus irmãos, que fidelidade, aliança, santidade, compromisso com Deus, não é, meus irmãos, eu seguir a multidão, é, meus irmãos, eu seguir os princípios e a palavra de Deus. Se esse casal, meus irmãos, fosse depender da vida com Deus deles, daquele povo, eles seriam apenas mais um no meio deles. Mas eles, meus irmãos, escolheram, meus irmãos, não se misturar com a contaminação que aquele povo tinha se misturado, isso mesmo, e permaneceram fiel. Alguém diz assim: ah, pastor, mas eles não tinham falta, como é bom. Não, meus irmãos, se você olhar, meus irmãos, aqui, nem filhos eles tinham. A mulher era o quê? A mulher era estéril. Alguém me ouve e diz assim: ah, mas como eu vou ser? Estou cheio de dívida, isso mesmo. Eu estou cheio de problema em casa. Eu estou com problemas, isso mesmo, com problema de saúde. Ser fiel a Deus, quando tudo está bom, é fácil. Não, meus irmãos, nós podemos escolher ter uma aliança e buscar a fidelidade a Deus hoje, independentemente de como está a nossa vida. E o Deus dos céus, Ele, meus irmãos, é que vai olhar para você, Ele é que vai curar, Ele é que vai libertar, Ele é que vai trazer a vitória, Ele é que vai abrir a porta, Ele é que vai fazer um extraordinário aonde? Na sua vida. Isso mesmo. Você hoje pode ser um Manoá no meio deste mundo corrompido. Isso mesmo. Não importa quem você é ou a situação que você está. Isso mesmo. Mas se você crê em Jesus Cristo e entregar a sua vida para Ele, Ele te resgata deste mundo, perdoa os seus pecados, faz como você nunca tivesse um pecado, e faz com que você seja uma nova criatura, faz com que você tenha uma nova história, agora com a promessa eterna de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É esse, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é o Evangelho que perdoa o pecador, é o Evangelho que transforma o pecador, é o Evangelho, meus irmãos, que tira aquele que está perdido no mundo e faz com que seja participante da promessa eterna de quem? Da promessa eterna de Deus. Isso mesmo. E quando nós nos fazemos participantes, Ele pede, meus irmãos, que nós sejamos luz, que nós, meus irmãos, não nos misturemos, meus irmãos, com o mundo, mas, meus irmãos, que estejamos sempre fiel a Ele, porque, meus irmãos, Ele vai olhar para você, isso mesmo. Não só perdoa, mas, meus irmãos, Ele vai ajudar você em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás
e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e entre ele começará, versículo 5, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos do quê? Dos filisteus. A criança que estava, meus irmãos, para ser gerada agora no ventre desta mulher, isso mesmo, deste casal iria, meus irmãos, livrar Israel, aquele povo, da escravidão que eles estavam vivendo. Deus, meus irmãos, agora estava fazendo, meus irmãos, com que aquele casal fosse participante de uma promessa de Deus, não só apenas para conceber e gerar um filho, mas, meus irmãos, para que aquele povo fosse abençoado através da vida de quem? Através da vida deles. Que coisa maravilhosa! Sabe, meus irmãos, quando nós, olha bem, quando nós, meus irmãos, permanecemos fiel a Deus, quando nós, meus irmãos, mantemos a nossa vida, a nossa esperança com Deus, nós, meus irmãos, não desistimos em meio às aflições, mas mantemos a nossa posição diante de Deus, que Ele espera isso. Mesmo que venhamos estar passando aflições, lutas, problemas, Deus, meus irmãos, Ele faz com que a bênção que cai sobre a nossa vida não seja apenas uma bênção normal, mas que seja uma bênção, meus irmãos, que possa alcançar várias outras pessoas. Faz com que, meus irmãos, seja um testemunho de bênçãos para as pessoas. Aqui, meus irmãos, a gente vê que não é apenas um filho que estava sendo gerado, mas era, meus irmãos, um grande testemunho. Era, meus irmãos, um filho que iria trazer, meus irmãos, liberdade àquele povo todinho que estava sendo escravo. Isso mesmo. O testemunho na vida de um crente que, meus irmãos, decidiu esperar. O testemunho na vida de um crente que decidiu, meus irmãos, permanecer fiel a Deus em meio da aflição, mesmo nas aflições, nas lutas, em um mundo, meus irmãos, que decidiu viver do seu jeito, não é apenas um testemunho, é, meus irmãos, algo poderoso de Deus sobre a sua vida. Não é apenas uma bênção, isso mesmo. Não é apenas, meus irmãos, algo normal. Diga, é algo poderoso de Deus, isso mesmo. Que vai trazer, meus irmãos, transformação, não só para a sua casa, mas também, meus irmãos, para muitas outras pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso. O testemunho na vida daquele que escolhe servir a Deus, esperar em Deus, o testemunho na vida daquele, meus irmãos, que escolhe estar rendido à vontade de Deus, é, meus irmãos, algo poderoso, isso mesmo, de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E quem, meus irmãos, escolhe servir a Deus, quem, meus irmãos, entende o Deus que serve, não vai, meus irmãos, ficar apavorado, apenas deve crer e acreditar. Deve apenas estar, meus irmãos, na posição, servindo a Deus, isso mesmo. Aproveitando esse momento para se aproximar-se de quem? De Deus, do Senhor. Porque, meus irmãos, vai chegar um momento que o anjo vai o quê? O anjo vai descer. E vai fazer coisas, isso mesmo, maravilhosas. Isso. Claro, meus irmãos, que o maior privilégio, a maior bênção é já, meus irmãos, nós ser participantes da promessa eterna de Deus. E essa participação da promessa eterna não é por anjo,
meus irmãos, por Cristo que já veio e já morreu pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Nós só podemos ser participantes quando, meus irmãos, nós entendemos o que Jesus fez por nós, que é por meio de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Quando o anjo apareceu à mulher, o marido não estava com ela. Isso mesmo. O anjo se apresenta, meus irmãos, como homem, mas era anjo de quem? Era um anjo do Senhor. E a mulher, meus irmãos, quando ouve aquela notícia que ela iria conceber um filho, quando o anjo, meus irmãos, passa os procedimentos e cuidados que ela deveria ter para gerar esse menino, após o anjo se ausentar-se daquela mulher, ela vai encontrar o marido, vai encontrar o seu marido e conta para ele. Diz: olha, eu encontrei um homem de Deus. Diz a mulher no versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Terribilíssima. Quer dizer, a presença era poderosa daquele anjo diante daquela mulher. Ela usa aqui uma expressão até difícil de pronunciar, dizendo: o anjo tinha uma presença terribilíssima. Quer dizer, era algo poderoso, havia um semblante, havia algo diferente. Isso mesmo, na figura, na presença daquele homem que se apresentou-se diante de quem? Diante de mim. Isso mesmo, havia algo, o quê? Havia algo diferente. E prosseguiu dizendo: e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não beberás vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de quê? Que há de nascer. Quando a sua esposa, a esposa do Manoá, fala para ele que um anjo tinha se apresentado para ela, tinha falado que ela iria gerar uma criança, e Manoá, meus irmãos, fica sabendo do noticiário. O que mais me chamou a atenção nesse texto foi o versículo 8, que Manoá, meus irmãos, havia uma intimidade, uma comunhão dele com quem? Dele com Deus. Eu quero que você leia o versículo 8 comigo para você entender isso. Havia uma intimidade, uma comunhão, meus irmãos, de Manoá. Quem era Manoá? Era o marido da mulher. E ele havia intimidade, uma comunhão com quem? Com quem? Com Deus. Representa, meus irmãos, que ele não estava misturado
cenário, na situação que o povo estava vivendo. Quando Manoá ficou sabendo por parte da sua esposa que o anjo tinha se apresentado para ela, Manoá ora a Deus, pedindo que o anjo descesse novamente e se apresentasse para eles mais uma vez, e lhes ensinasse o que deveriam realmente fazer. Versículo 8 diz: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O Manoá, meus irmãos, ele disse: eu te rogo, Senhor, que o mesmo anjo que desceu agora há pouco, ele venha novamente e se apresente para nós, isso mesmo, que nos oriente e nos ensine o que devemos fazer a esse menino que há de nascer. Essa foi a oração de Manoá. No versículo 9, olha o que diz o versículo 9: e Deus ouviu, diga comigo, Deus ouviu a voz de Manoá. Isso é a coisa mais privilegiada de nós, meus irmãos, como cristãos. É a gente, meus irmãos, ter ciência que Deus ouve a nossa oração. E Deus ouviu a voz de quem? De Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez aqui. Veio outra vez a mulher. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando Deus ouve a oração, diga a resposta certa. Glória a Deus. Quando Deus ouve a oração, é milagre certo. Quando Deus ouve a nossa oração, tem anjo descendo, diga glória a Deus. Tem portas se abrindo, amém. Tem milagre acontecendo, amém. Tem vidas, meus irmãos, sendo transformadas, glória a Deus. E Manoá orou a quem? A Deus. Diga, e o Senhor ouviu a sua voz. Que coisa maravilhosa. Que nós, meus irmãos, possamos ter essa intimidade. Que nós, meus irmãos, possamos estar na posição como este homem e esta mulher. E meio, meus irmãos, é uma geração que tem abandonado a Deus. Mas nós, meus irmãos, devemos estar na posição, sabendo, meus irmãos, que tem anjo nos céus trazendo resposta, trazendo e operando maravilhas, que você não está sozinho nessa batalha, que você não está sozinho nessa guerra. Tem legiões de anjos trabalhando em seu favor, em favor da sua casa, da sua família. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para perdoar os seus pecados e para te fazer participante da promessa eterna de quem? De Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. O anjo veio outra
outra, o anjo veio outra vez. O anjo veio outra, o anjo veio outra vez. Glória a Deus. Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Quando o anjo apareceu para a esposa de Manoá, novamente ela vai lá e chama o seu marido. E quando o marido, Manoá, chega lá diante do anjo do Senhor, ele disse: pois és tu que te apresentaste para a minha mulher, falando que ela iria conceber um filho? Qual foi a resposta do anjo? Eu sou. Isso. Eu sou o anjo que trouxe a resposta. Eu sou o anjo que veio trazendo as boas novas. Eu sou o anjo que vem trazendo a boa notícia. Amém, meus irmãos? Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do quê? Do menino? Meus irmãos, a gente vê algo interessante. Quem tem vida com Deus, quem tem intimidade com Deus, não tem dúvida da resposta de Deus. Manoá, meus irmãos, aqui não questionou isso mesmo. Ele só apenas diz: o que eu devo fazer para cuidar deste menino? E o anjo, meus irmãos, dá a instrução. Nós, meus irmãos, devemos crer isso mesmo, acreditar na voz de Deus, quando Ele brada, quando Ele fala no nosso coração, isso mesmo, e saber, meus irmãos, que Ele está, meus irmãos, e irá cumprir a sua palavra. Versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela, e tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos o quê? Um cabrito. Isso mesmo. Manoá disse: deixa que venhamos te deter um pouco e venhamos preparar um cabrito para ti. Uma forma de retribuir o anjo, isso mesmo, pelas boas novas que ele estava o quê? Que ele estava trazendo. O anjo disse, versículo 16: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás a quem? Ao Senhor. Aqui nós, meus irmãos, conseguimos diferenciar o anjo de Deus. Por quê? O anjo, meus irmãos, ele não recebe oferta. O anjo, meus irmãos, ele não recebe holocausto, oferta, sacrifício. O anjo diz: tu podes me deter, mas eu não irei receber isso, comer do teu pão, nem receber o teu holocausto. Olha o
o que ele diz: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o anjo diz: oferecerás a quem? Ao Senhor. Oferecerás ao Senhor. O anjo aqui, meus irmãos, ele estava na condição de mensageiro, mas quem tinha enviado tinha sido quem? Tinha sido Deus. Quem tinha dado a ordem tinha sido quem? Tinha sido o Senhor. O anjo, meus irmãos, ele não pode ser adorado. O anjo não pode ser prestado culto. O anjo não pode ser apresentado a ele oferta. Porque, meus irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser prestado a quem? Ao Senhor. O anjo disse: tu pode fazer o holocausto, agora tem que ser apresentado a quem? Tem que ser apresentado ao Senhor. Amém, meus irmãos? Manoá prepara agora, meus irmãos, um holocausto e uma oferta, meus irmãos, como retribuição por aquela gratidão que eles estavam recebendo de quem? Que eles estavam recebendo de Deus. Versículo 16: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo de quem? Que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Porque quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E o agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Manoá, meus irmãos, agora ele toma um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma penha, sobre uma pedra, como um altar. E estava oferecendo, meus irmãos, esse cabrito, essa oferta a quem? A Deus. Isso mesmo. Quando o anjo vê, meus irmãos, aquela atitude, aquele gesto, meus irmãos, ali, isso mesmo, daquele casal, o anjo ficou muito grato, muito feliz, isso mesmo, com aquele casal. No versículo 20, diz a palavra de Deus: e sucedeu que, subindo a chama do altar, subindo a chama do altar, para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do quê? O anjo do Senhor subiu na chama. Aquele casal apresenta a oferta, o holocausto, diante de uma penha, de uma pedra. Deus, meus irmãos, recebe aquela oferta. O fogo, meus irmãos, daquela oferta sobe aos céus, e o anjo do Senhor sobe juntamente, meus irmãos, com o fogo que subiu até o quê? Que subiu até os céus. Representando, meus irmãos, que a vida daquele casal agradou a Deus, que a oferta que eles apresentaram a Deus subiu até o quê? Subiu até os céus. Coisa maravilhosa. O fogo subiu, o anjo subiu junto do fogo da oferta que foi apresentada a quem? Que foi apresentada a Deus. Isso mesmo. Meus irmãos, quando nós, meus irmãos,
estamos rendidos à vontade do Senhor, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós, meus irmãos, criamos uma relação íntima com Deus, Ele revela os segredos, Ele se manifesta nas nossas vidas, Ele, meus irmãos, opera milagres, Ele opera maravilhas. Nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer sobre a nossa vida. Ele recebe a nossa oferta, e a nossa oferta sobe até o quê? Sobe até os céus. Glória a Deus. Por que, meus irmãos, Deus recebeu aquela oferta? Para garantir que ele sabia que Deus tinha recebido aquela oferta? Porque o fogo subiu e o anjo subiu juntamente, meus irmãos, com aquele fogo que subiu aos céus. Glória a Deus. Representou, meus irmãos, que Deus tinha, meus irmãos, estava confirmando a palavra, confirmando a promessa, e estava recebendo, meus irmãos, o sacrifício que eles estavam apresentando a quem? Que eles estavam apresentando a Deus. Glória ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glorifique aí o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Cristo. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quero usar isso mesmo. O final dessa pregação para pedir a sua oferta, a sua ajuda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E pedir, meus irmãos, aos irmãos que nos acompanham aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu não gosto, meus irmãos, de usar mensagem para falar em dízimos e ofertas. Mas eu quero falar, meus irmãos, esta noite, isso mesmo, que as nossas ofertas, quando, meus irmãos, os nossos dízimos e ofertas, quando são apresentados a Deus com propósito, com fé, isso mesmo, sobe até o quê? Sobe até os céus. A resposta, meus irmãos, que Deus tinha recebido desse casal era que o fogo, meus irmãos, subiu até o céu. Isso mesmo. E o anjo subiu juntamente com o fogo da oferta que eles estavam apresentando aqui. Que eles estavam apresentando aqui? Que eles estavam apresentando a Deus. Amém? Eu sei que Deus falou com você esta noite. Eu sei que Deus falou com você. Não sei a hora que você vai nos assistir aqui. Você pode estar fazendo e semeando nesta obra, nesse ministério, fazendo uma oferta com muito amor, esse mesmo, do seu coração, dizendo: Deus tem uma promessa para mim, e essa promessa, isso mesmo, esta promessa, eu creio que vai se cumprir na minha vida. Pois você que está nos assistindo, você aqui da nossa igreja, independentemente de onde for, você vai ofertar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode escolher aí o QR Code e nos ajudar, e Deus vai lhe abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Cada semente, cada oferta que você semear vai ser muito gratificante. Eu sei que Deus falou no seu coração, e nós, meus irmãos, iremos perseverar na obra missionária, iremos pregar a palavra de Deus, alcançar vidas, e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Semeie a sua oferta, e você verá que essa oferta, semeada por meio desta palavra pregada, será uma bênção na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Abençoe a obra e seja abençoado em nome de Jesus.